Pessoal, muito boa tarde. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui no nosso sábado para o nosso encontro, para o nosso passe dessa tarde, sábado, essa tarde fria de agosto. Obrigado à presença de todos, a assistência, né? E essa comunhão, essa união, existem vários locais, residências de irmãos nossos que nesse momento, membros do Farol, trabalhadores, assistidos, estão reunidos. Então forma-se uma conexão, uma cadeia, um entrelaçamento, bonita essa palavra, um vínculo. E isso já é um passe. Isso já é uma vibração, já é uma manifestação de afeto, de união, de intenção. Desejando muito que sejamos todos nós visitados pelos amigos da espiritualidade, que estão sempre conosco, especificamente, contundentemente e com mais objetivo numa finalidade na tarefa de hoje, nas tarefas dos nossos passes do Farol. São os nossos irmãos dos beneditinos, lá do Vale da Luz. E buscamos através da nossa sintonia, através do nosso propósito íntimo, fortalecer a conexão com o plano espiritual. Nós, dentro da doutrina, falamos da realidade extrafísica. A realidade extrafísica que muitas vezes, muitos de nós temos informações sobre ela, temos evidências, temos percepções, mas nem sempre essas evidências da sobrevivência são narradas, são descritas. Mas quase que todas as pessoas já tiveram alguma informação, já ouviram vozes, já viram vultos, já tiveram alguma experiência. A gente cutuca a pessoa acaba dizendo: na minha infância, em tal ocasião, soube que existia, vi tal coisa. Sempre tem alguém que teve alguma experiência parapsíquica, mediúnica, espiritual. Nós temos um vírus que é invisível. Assim, por uma analogia pobre, né? Por que se o vírus pequititinho, até inteligente, né? Porque daquele tamanho desequilibra um ser humano, né? Ele é invisível. Por que os que são elevados, almas santificadas, não pode existir? Existe no invisível também. Alguém vai dizer que o vírus é visível porque através de um aparelho você consegue detectá-lo, e não existe aparelho para detectar espírito, mas nós vamos chegar lá. Que ainda possamos um dia ter essa alegria, e muito provavelmente isso acontecerá quando nós tivermos informações diretas do plano espiritual filmadas, que sai uma rádio falando direto de nosso lar para nós, dos beneditinos, das regiões astrais. Não percam nesse próximo domingo, diretamente da Rádio X de nosso lar, entrevista com o Dr. Bezerra de Menezes, ao vivo. Quem sabe um dia nós chegaremos a isso. Tudo uma questão de tempo. A humanidade vai dando passos, progressos, nós não sabemos o futuro. E existem também as nossas percepções vistas através de sonhos, imagens que às vezes chegam até nós. São retratos do mundo invisível que muitas vezes nós não nos empenhamos, ou a humanidade não se empenha em prestar atenção, em definir e detectar. Precisamos falar disso. Nós vamos perceber que existe também o contrário, muitas vezes, manifestações que traduzem um certo negativo inexplicável. Por exemplo, aqueles de nós aí que muitas vezes estamos tristes, aborrecidos, desanimados, meio de mal com a vida, às vezes não é seu isso.
Às vezes você não é assim. Você parece que está passando por um período que as coisas não estão bem, está tudo até normal, mas você não está bem. Isso muitas das vezes são influenciações, aproximações extrafísicas de consciências. Você está com humor aqui, de repente seu humor cai. Você está contente, de repente você está descontente. Está otimista hoje, amanhã já está meio aborrecido. São oscilações psíquicas que às vezes não fazem parte diretamente e única e exclusivamente de você, da gente. Elas são advindas da esfera invisível que nos rodeia, o mundo espiritual. Nós precisamos entender isso. A missão do Espiritismo é essa, fazer com que compreendamos que temos uma interdependência. Muitas vezes outras formas de nós deduzirmos essas intenções astralinas, você está quieto, de repente começa a se lembrar de um episódio X da sua infância, da sua juventude, lembra de um parente, lembra de um tio-avô, de sua mãe que já foi, de pai, de alguém que já não está mais aqui, que partiu, e de repente você começa a lembrar da pessoa. E muitas vezes a gente não sabe, você fica buscando o fio do pensamento, como é que eu cheguei a essa ideia? Como que eu cheguei a essa lembrança? Muitas dessas vezes é a própria pessoa, o espírito que está próximo e que passa para nós recordações, passa pela sua presença lembranças relacionadas a um período X que nós nos lembramos lá atrás. Inspirados, induzidos, melhor dizendo, pela presença do desencarnado. Não é uma evocação consciente, é uma aproximação arbitrária que chegou até nós. E nesses instantes cuja lembrança vem à tona em episódios passados, nós devemos pensar, por que eu estou pensando em tal pessoa? Muitas das vezes, muito provavelmente, esta pessoa está querendo nos passar alguma coisa, pedir alguma coisa. Muitas das vezes é a rogativa para que trabalhemos por seu bem-estar em vibração, em oração. Pode vir a ser, e as ideias poderão vir à nossa mente, uma reivindicação em favor de alguém do meio que é comum ao meio que a pessoa viveu, referente a alguém que não está bem. De repente é uma mãe que está pensando no filho que está numa aflição, e está tentando se aproximar da gente para fazer com que a gente se lembre daquela condição e talvez socorra de alguma forma a pessoa. Pode ser um parente, pode ser um irmão distante, pode ser alguém do nosso meio familiar. Então existem uma série de ocorrências que traduzem manifestações espirituais e que nós não nos apercebemos, mas nós devemos pensar nisso. Convite da doutrina dos espíritos. O maior problema nosso é exatamente estarmos alheios a isso. Outrora, nos nossos tempos mais antigos, hoje menos, algumas pessoas procuravam médicos, psiquiatras, eram levadas até eles porque ouviam vozes, viam vultos. E naquela época dava-se choque elétrico, internava-se as pessoas, fazia-se cirurgias, porque dizia-se que as pessoas estavam com alucinações, com problemas psíquicos. Quando na verdade a pessoa que dizia que estava vendo vultos, estava ouvindo voz, ela estava mesmo ouvindo voz e vendo vultos de pessoas que existem. Do mundo espiritual. Que muitos de nós às vezes não temos acesso visível, assim, não percebemos. Mas há pessoas que percebem, que veem. E como esse aspecto mediúnico era muito mal entendido e até perseguido, essas pessoas eram tratadas às vezes de uma forma inconveniente. E muitas foram as pessoas que sofreram muito, crianças, jovens, que tinham medo, que tinham receios, que tinham pavor, que tinham uma série de coisas, e na verdade era mediunidade. E nós sabemos que essa mediunidade ela graça, ela existe demais. Todos os santos, todos os líderes luminares das origens das religiões eram médiums. Eles tinham conexão com o mundo invisível, com atitudes parapsíquicas, mediúnicas, desdobramento, projeção,
ouvia vozes e ia para a fogueira. Então sempre houve uma perseguição nesse sentido. Então hoje já começa a ficar um pouco mais suave essa questão. E a maior tragédia nossa, a maior tragédia não é os países ricos e os países pobres, as divergências de fortuna, as guerras, a violência, a corrupção, o crime, a fome, a seca, enfim, tudo o que acontece, as nações diferentes, as classes, toda a tragédia do nosso mundo. O maior problema que existe é o desconhecimento nosso sobre a nossa natureza espiritual. Sabemos que nós somos um ser espiritual. Essa ignorância sobre nós que é a causa básica da maioria dos nossos problemas, que faria com que nós entendêssemos essa origem espiritual e percebêssemos a transitoriedade da nossa vida no planeta Terra. E existe a compreensão, que principalmente a doutrina nos traz, a respeito da nossa condição, falando da reencarnação, das nossas muitas vidas, das nossas muitas experiências. O homem é um ser espiritual. Isto é, nós temos um corpo físico que utilizamos durante o período, todos sabemos disso, mas a essência nossa é espiritual. De tempos em tempos, nós utilizamos esse corpo, depois desfazemos esse corpo, voltamos para as nossas origens espirituais, passamos um tempo, retornamos à Terra, utilizamos um novo corpo, uma nova situação. E nós, ainda os cientistas, achamos que o pensamento como se diz, é uma secreção do cérebro. Que o pensamento é algo que o cérebro que produz, quando na verdade é o espírito. Aí supõe-se que quando chega ao fim o homem vai se transformar em nada. Não vai se transformar em nada. Ou tem o fim que as religiões piegas às vezes determinam que vai ser um destino meio infantil, que não coaduna muito com a realidade. E aí aquela velha história, pó e ao pó retornará. O corpo é pó. O corpo retorna ao pó. O espírito não. O espírito não pode retornar a algo da onde ele não veio. Ele não veio do pó. O corpo, a matéria, veio de Deus, é lógico, tudo vem de Deus, mas toda a matéria é perecível, transformável. O nosso Sol um dia vai deixar de existir daqui a bilhões de anos. Toda a matéria. Só que o que é o espírito, a mente, a consciência, isso é imperecível. Então é pó e ao pó retornará? Não. Se o espírito fosse feito de pó, a nossa emanação mental também seria poeira. Seria uma coisa como é a matéria física, os átomos que se desconstroem do corpo físico para construir outros corpos. A mente permanece. Não é pó. Não é pó. O que Michelangelo fez, o que Einstein fez, o que Beethoven fez, o que Dostoiévski fez, o que Tolstói fez, não é pó. É a mente que ama, que sonha, que devaneia, que tem um sentimento, que tem saudade, que tem ternura, que tem carinho, que tem poesia. Esse é o espírito. Esse espírito é um viajante. E esse viajante passa por experiências. Os nossos erros do passado, visto de hoje, com a nossa melhoria, o nosso aspecto mais humanístico, a nossa ética maior, o nosso desenvolvimento, eles se transformam em erros. Como nós, na nossa juventude, nas nossas primeiras idades, tivemos erros que hoje a nossa maturidade os considera como erros que à época nós não víamos, não percebíamos. Então esses resgates reencarnatórios que se fala do espírito, não é bem assim pagamento. Tem coisa que passa, que nem é percebida. Existe, claro, as coisas mais contundentes, mas muitas das nossas questões são pecadilhos, que o próprio arrependimento, que o próprio discernimento, que a própria maturidade vai desfazendo. Vai desfazendo. E geralmente, via de regra, a gente está com novos padrões éticos analisando as coisas, porque isso é evolução. E os nossos ressarcimentos são sempre feitos em suaves prestações, salvo alguns casos mais contundentes, mais para frente a gente fala.
É sempre suave essas prestações, porque a sabedoria cósmica não nos impõe nada assim tão apertado. Deus não é um banqueiro que cobra juros altos pelos erros que nós cometemos, pela dívida que nós temos. É sempre suavemente. É como se fossem parcelas suaves. Todas as nossas encarnações, que traduzem muitas vezes para muitos aflições e dores, são, em comparação com as ocorrências pretéritas, suaves. E muitas dessas ocorrências nem são ressarcidas porque aconteceu o arrependimento, a renovação, a transformação. Nós estamos cheios de pecadilhos que não é assim. Fez, pagou, fez, pagou, fez, pagou. Às vezes, quantas coisicas erradas nós fazemos? Quase todos os dias. Essas são feitas coisas mais, repetindo, né, mais exacerbadas. Mas no dia a dia, nós que não somos tão maus, ainda cometemos os pecadilhos, que saem, que vão se corrigindo, com a nossa própria reflexão, com o nosso arrependimento, com a nossa análise das coisas, com a nossa revisão mental. É sempre assim. Então a vida segue, a vida prossegue, e nós não somos daqui, mas tudo que fazemos aqui, quer vivamos 90 anos, 80, pouco importa, tudo que pudermos fazer para ajudar a melhorar esse mundo, seja o auxílio aos outros, auxílio a uma atividade social, a uma atividade coletiva, a uma construção de algo, uma escola, um hospital, expansão do bem, do amor, tudo que fazemos para a coletividade, nós vamos usufruir, somos usufrutuários também. Porque tantos nós aqui como no mundo espiritual, vivemos nesse mundo. Então há o quê? Uma interdependência ininterrupta. Se nós estivermos num lugar, suponhamos que fosse possível termos essa precisão de certeza, e nesse lugar, um exemplo simples, sabemos que a presença espiritual nesse lugar é pesada. São entidades trevosas, entidades maléficas, entidades que estão em litígio, em conflito. Nós nos sentiríamos muito mal. O contrário é idêntico. As entidades espirituais não estão em paz quando aqui está em conflito. Se existe guerra, se existe perturbação, se existe problema, se existe convulsão social, se existe dificuldades, reflete para o plano espiritual. Então, tanto os espíritos como os homens estão interdependentes. O que fazemos, mesmo que não venhamos a continuar aqui, vai refletir nas nossas existências. Então, o bem que se faz é para o mundo, e para o mundo é para nós. E o mal também. Estamos sempre num ir e vir, num ir e vir. Um dia chegamos, outro dia vamos embora. Nada impede esse tráfego, nada. É ininterrupto, é contínuo. Essa é a nossa condição. Sempre a chegar e sempre a partir. Agora o que acontece é que existe também, ao partir, muitos daqueles de nós que não sabemos que morremos. Que não temos noção, que não temos consciência. E isso é o que pulula. Muitos espíritos não sabem. Não tem essa noção. Porque nós vivemos muitas vezes imersos sem aquela análise ou profundidade maior nas coisas espirituais ou nas coisas parapsíquicas, na interiorização da mente, mais no mundo objetivo e menos no subjetivo. E quando chega um desencarne, a pessoa pensa que está continuando aqui. Então é quando existem os envolvimentos. Por quê? Porque nos presídios, nos hospitais, nas escolas, nas repartições públicas, nos lares, nos mercados, no comércio, na indústria, onde quer que o seja, existem homens, pessoas, mulheres, crianças e espíritos. O mundo espiritual é presente em toda parte. E estes de nós que não sabemos que já partimos para o mundo astral, já não temos o corpo físico, continuamos exatamente por essa ignorância, frequentando geralmente os mesmos ambientes a que pertencíamos, de onde surgem assédios compatíveis com os locais, e geralmente os assédios
atinge as pessoas, e nós não nos damos conta. Então, nos presídios, repetindo, nos hospitais, nas indústrias, toda parte, existe plano espiritual influenciando. Existem os mais lúcidos também, mas é mais contundente a presença dos menos elevados por causa da nossa condição. Nós também atentamos mais, mesmo que tenhamos às vezes o ímpeto de nos elevarmos, mas no dia a dia caímos numa rotina que faz com que sejamos mais simplórios do que elevados. E os espíritos que não têm ideia de que já desencarnaram, se eles desencarnarem e não têm ideia, se nós amanhã ou depois aí um dia desencarnarmos e não soubermos que desencarnamos e continuarmos achando que ainda estamos aqui como quem está num sonho, acha que aquilo é a realidade, mas é uma realidade secundária, porque existe a realidade primeira, que é a sua vida aqui, ao seu dia a dia. No dia seguinte tem que levantar cedo, tem que fazer algumas coisas, tem que dar conta da sua existência material. E você não entende isso enquanto está sonhando. Se o espírito, nós então lá desencarnarmos e não soubermos que desencarnamos, podemos dizer que nós estamos o quê? Num estado psicótico. Você está numa realidade que não é a realidade. Você está achando que é real uma coisa que não é real. E se você está psicótico, você está um pouco desequilibrado. Se você está desequilibrado, a sua influenciação não é positiva. Ela é negativa. Você está passando, está pensando em alguma coisa, influenciando numa ideia distorcida que atinge aqueles com quem a afinidade bate. Por isso que nós, humanidade, temos a necessidade do estudo, da reflexão. Por isso que é muito importante, e nós não sabemos direito avaliar o quanto e o quão oportuno é orar e vigiar. Quando se diz que a oração nos esclarece, nos ajuda, nos ilumina, nos abre o caminho, é a única forma que nós temos de conectar com o plano equilibrado, o plano superior, ao mesmo tempo que nós induzimos, convocamos, contagiamos aqueles que estão ao nosso redor de fazerem o mesmo. Buscando através da prece, é que cai a ficha dos desencarnados que não sabem que desencarnaram. Mas como aqui, às vezes, a gente se esquece de orar, eles também, com muito mais frequência, acabam se esquecendo. Porque aqui nós temos uma série de coisas que nos atraem a atenção, né? No plano espiritual, a interiorização é maior. E a gente olha mais para o nosso íntimo, e o que não tem ali a gente não vai receber de fora com muita facilidade. E aqui a gente recebe informações, pessoas, televisão, rádio, jornal, vem coisas que a gente vê o que vem de fora. Às vezes vem até mais o que está fora do que o que está dentro. No plano espiritual é o contrário. Então, se não estiver em nosso íntimo determinadas coisas, nós não vamos atrás delas. Vai fazer valer aquilo que é a nossa característica mais forte. Por isso que o vício atrai, a virtude atrai, as manias, os gostos, vai atrair as revoltas, as depressões, os medos. É o que está mais intenso na pessoa. Então a pessoa se torna o quê? Por isso que às vezes tem essas oscilações de humor, por causa da influência das entidades que estão meio enfermas. O que é entidade enferma? Que tem chagas na alma. O que é chagas na alma? Chagas na alma, o que é positivo não é chaga. Otimismo, alegria, confiança, amor, desprendimento, altruísmo, caridade, benevolência, paz, arte, estudo, ideal, disposição, vontade de fazer as coisas, boa vontade, energia saudável, amor pela vida,
carinho pelas pessoas, isso é positivo. Agora a alma que tem o contrário está com chagas. Pessimismo, negativo, reclamação, desânimo, preguiça, aborrecimento, falta de interesse pelas coisas, viver de qualquer jeito. São almas às vezes que estão perturbadas, porque nós aqui estando assim já estamos perturbados, que não é natural ficar assim. Não obstante ficarmos muitas vezes, e é preciso atenção para com isso. Essas almas padecem, são espíritos que padecem. E já se sabe perfeitamente a mancheza aí, que é das maiores perturbações espirituais, a lamentação da desvalorização do período encarnatório, das oportunidades que teve, dos benefícios que teve, das vantagens que teve e que não foram aproveitadas. Porque prevaleceu a reclamação, o desconforto, o desânimo, a inveja, o desgosto com a vida. E nós vamos ter que ir aprendendo isso, aprendendo. A gente vai ter que ir seguindo. E a gente fala que tem a salvação. Salvação é falácia. Ninguém vai nos salvar. Tem a salvação e tem o quê? Tem o mecanismo da evolução espiritual. Salvação, alguém que vai nos dar, alguém que vai impor. Ah, você foi à missa, você cumpriu seus ritos, você pagou o dízimo, você se comportou, você fez direitinho o que a sua religião manda, você está salvo. Não é assim. É a individualidade, não tem poder mágico no cosmos que vai nos salvar. É nós que temos que nos esforçar de se elevar. Nós é que vamos nos elevar. Deus fez assim. É o que se diz aí já está se falando que Deus não fez nada perfeito. Fez as coisas, fez o que é perfectível. Ele não deixou nada pronto. É para ir se aprimorando. E sabiamente alguém disse que se Deus tivesse feito tudo pronto, não existiria no nosso idioma, na nossa fala, não existiria a palavra luta, conquista, esforço, estudo, dedicação, insistência, propósito, ideal. Não existiria nada disso. Já estaria tudo pronto. E a sabedoria cósmica nos fez para nós irmos exatamente nos aperfeiçoando, nos melhorando, adestrando a nossa capacitação cada vez mais. Então somos nós os autores do nosso destino. Nós é que vamos encontrar, se é que tem uma salvação lá na frente, porque tem tanta coisa, um bem-estar, uma bem-aventurança, uma pacificação, uma alegria de viver, um contentamento, um poder, inclusive, íntimo, né? Um poder psíquico, espiritual, uma grande possibilidade de ter muita paz. Nós é que vamos conquistar isso. Não nos vai ser dado de bandeja, isso não existe. E muitos dos nossos irmãos, em muitas filosofias, muitas religiões, acham que isso aí não está certo, que é a graça divina que vai. Não, não. É o nosso esforço. E é assim que é bom, é o que tudo indica. E se fosse diferente? A gente sabe que existem aqueles que são mais perfeitos e o menos perfeitos. Se fosse uma vida só, se fosse só uma definição, tem uns que são melhor, mais aprimorados que outros. Então haveria o quê? Uma injustiça cósmica, uma injustiça divina. Por isso que o cerne da religião é espírita, da doutrina dos espíritos, que originariamente era filosofia, ciência, mas que conectou-se à condição religiosa por causa do evangelho, por causa das diretrizes éticas. Então a doutrina está vinculada à ética e à moral. O que acontece? Houve um progresso humano? Houve, nós sabemos, um progresso tecnológico e científico, mas não houve um progresso moral. Então a doutrina pode nos ajudar, o espiritismo pode ajudar, porque existe o progresso moral que ele chama. Porque nós, com todo o progresso científico, mais que nunca, nós temos o quê? Desilusão, depressão, tristeza, pânico,
solidão, desamparo, suicídio. Então a necessidade de um progresso moral, o Espiritismo pode ajudar. Ele não é simples. A gente não fica, se torna espírita e agora já sei tudo. Não, é infinito. Ele aborda todos os assuntos. Tudo que existe no universo, tudo que existe no cosmos, é assunto da doutrina dos espíritos. E mais que tudo, quando se fala de mediunidade, de reencarnação, de fluido cósmico, de envolvimento, de obsessão, de todos os aspectos doutrinários, como que se processa o reencarne, o desencarne, que condições os grupos se unem, o grupo familiar, as situações do passado que trazem para o presente, tem uma série de análise das coisas a se perceber. E mais que isso, o Espiritismo estuda o Espírito. Nós podemos ser na Terra 7 bilhões de encarnados. Cada um é único, sem dúvida. Cada espírito é uma história, é uma forma, é um jeito de ser. Então, além de estudar as condições de vida do espírito, tem que utilizar, pode-se estudar a personalidade de cada um, que seria o quê? Uma psicologia espiritual avançadíssima. Então é um campo imenso de análise das coisas. O Espiritismo engloba tudo. Por enquanto nós não sabemos, porque a nossa moral é precária, o nosso conhecimento científico ainda não é dos mais profundos. Quanto a Deus, nós não entendemos ainda. Nós não compreendemos essa grandiosidade divina, que é maior do que aquilo que se diz por aí. A natureza divina supera. Nós temos informações, muitas vezes, da sabedoria cósmica como sendo portadora de características humanas. Aquilo que a gente lembra, Deus que se vinga, que fica irado, que se arrepende do que fez, que castiga. Nos anais bíblicos existem manifestações de arrependimento, de castigo. Uma cidade, um dilúvio, Sodoma e Gomorra foi castigado, mas ali tinha árvores, tinha cachorrinho, tinha criança. Parece que existe alguma coisa mais profunda do que uma definição humanoide, antropomórfica de Deus, que é condizível com a época que nós vivíamos e que o progresso traz novas concepções. Quão grandioso é o Senhor, é Deus. A gente pode ver lá quão grandioso é tu, aquela canção de cunho evangélico de um sueco que a escreveu, até o Elvis Presley gravou. Entra no YouTube. Grandioso és tu, Senhor. Que coisa linda. Então existe essa nossa condição de análise, de buscar, de tentar perceber. E os assuntos espíritas, entre outros, fala da reencarnação. E a pessoa então acha, não, mas ele não aceita a reencarnação porque é inconcebível ter outro ser, viver num outro ser. Não é outro ser, é a gente mesmo. É outro corpo, outra condição, outro meio social, outra história geográfica. Mas é o mesmo espírito, não é outro. Mas outra classe social, é isso que nós vamos viver também. Você pode vir numa classe mediana financeiramente, intelectualmente, numa região áspera, pode reencarnar no Brasil, na Sibéria, na China. A Terra é um lar onde os espíritos desenvolvem a sua capacitação intelectiva, moral, nas mais variadas circunstâncias. Outros não acreditam na reencarnação porque supõem que nas doutrinas cristãs a reencarnação não está exposta claramente. Só que os próprios textos evangélicos e bíblicos, se nós quisermos nos apegar a eles para podermos ter um embasamento que pode ser interessante, admitem a possibilidade da reencarnação. Sabia-se disso, aceitava-se isso de uma forma plena. É uma questão de interpretação. E nós vemos lá, por exemplo, está no Evangelho de João 14, de 15 a 17, que Jesus faz uma promessa futura, dizendo que aí enviaria um Consolador, que ensinaria todas as coisas, diria coisas que ele não podia dizer,
que estaria sempre presente com todos. Ora, se ele estava falando para aquelas pessoas, esse Consolador que viria àquelas pessoas, fosse o que fosse, teria que vir logo. Porque senão aqueles que o estavam ouvindo, quando esse Consolador viesse, já estariam mortos. E esse Consolador iria ensinar coisas que ele não podia falar no momento. Tanto que ele falava por parábolas, e falava coisas que as pessoas às vezes não entendiam direito, porque não estavam preparados para isso. Ora, se esse Consolador viria para consolar, para esclarecer algo que não podia ser dito no momento, é porque aquelas pessoas, ou a reencarnação, tinha que existir. É a mesma coisa alguém falar pra gente, ó, vou te dar alguma coisa, você vai receber algo daqui a 150 anos. A gente não está mais aqui. Mas como existe a possibilidade de reencarnação, a declaração fica clara. Virá um Consolador que vai esclarecer, mas eles não estarão mais aqui, estarão, reencarnarão, a vida continua. E mesmo que assim não fosse, isto é, que ele pensasse só dali para frente, e os que viveram antes dele. Quando Jesus dizia, vamos supor isso sendo como que aquela absoluta reflexão necessária, que é o caminho, a verdade, a vida, como faz, ou como fariam aqueles que viveram antes dele? Quando a pessoa ignora a lei, ela está justificada. Não cola. Significa que a reencarnação, aqueles que viveram antes, Moisés estava lá no Egito, já tinha índios aqui na América. Jesus estava sendo crucificado lá na Palestina, os tamoios, os tupi-guaranis, os apaches, os incas, os astecas estavam por aí. Já existia consciência plena, e muito antes já existia. Como ficam estes? Não tiveram oportunidade de conhecer aspectos esclarecedores da vida futura? A reencarnação. Todos estariam de volta no cenário terreno. Todas as possibilidades se renovam. Então a reencarnação aclara tudo. Fora o que, sem a reencarnação fica, a menos que não acreditemos na direção divina e acatemos que tudo é fortuito, por acaso, que a matéria faz, a matéria resolve de qualquer jeito. Porque se nós não cremos na reencarnação, nós vamos perceber as anomalias existentes. Dor, sofrimento, tragédia, desgosto, aflição profunda, problemas de nascimento congênito, de famílias torturadas, e a 2 passos dali, regalias imensas. Anomalias e regalias. Se não tem outra vida, que tipo de patamar foi estabelecido para que isso aconteça? Há pessoas felizes ou menos sofredoras? Sim. Há pessoas que têm um transcurso existencial pacífico. Não, a Terra só tem 2. Mas tem os mais felizes e os mais e muito mais infelizes. Mas então as doutrinas dizem, os que sofrem serão consolados, serão aliviados no futuro. Mas eles não escolheram sofrer. E os que são felizes não escolheram ser felizes, não tem culpa. Então é necessário que a gente entenda que existe uns que são mais velhos, uns que são mais novos, uns que têm tendências maiores, outros menores, lições mais acerbas, oportunidades diferenciadas. É ação e reação de atitudes sem questionamento, sem dar um jeitinho brasileiro, sem negócio, sem interferência. Não adianta a gente achar que certas coisas vão ficar por isso mesmo. Então, a
As discrepâncias, as divergências têm a ver com a parte didática, com os nossos ressarcimentos, com os nossos acertos. Explica melhor a reencarnação do que nós acharmos que é fortuito, que está tudo certo. E além do mais, está especificado, e é o que parece é isso mesmo, a cada um conforme as suas obras. O que significa que os nossos recebimentos estão diretamente proporcionais às nossas doações. Fazer coisas fáceis e corrigir com fatos ásperos não dá. E o contrário também não. Fazer coisas ásperas e corrigir com coisas fáceis. Você faz causa uma tragédia, um pânico, age com toda a má vontade e depois tá tudo bem, você vai ser salvo, tá tranquilo, sem problema. Isso é pusilanimidade, é covardia. A necessidade do ressarcimento, da reparação e sempre em suaves prestações, amenizado. Existe atenuante do arrependimento, a gente sempre lembra. O arrependimento dói, o arrependimento já é uma lição, já é uma forma de a pessoa limpar o passado. O ser arrependido é visto com compaixão pela espiritualidade maior, mas se mantém a perversidade, se mantém a ignomínia, se mantém o egoísmo, se mantém a agressão, vai ter que acertar. O efeito do mal, nós já começamos a sentir no período intermissivo, no plano espiritual. Aqueles a quem a gente prejudica intensamente vão nos aguardar no astral e já vão nos perturbar. Aqueles de nós que fazemos o mal, que cometemos o crime, que não pensamos duas vezes para ofender, para magoar, aqueles de nós que sejamos homens públicos e lesamos a coletividade, ai de nós! Ai de nós! Não temos noção do que estamos fazendo. Você vai chegar na espiritualidade estrambelhada porque vai ter uma turba te acusando. É assim. E como que vai admitir a imortalidade? Como que as pessoas vão admitir se não admitem nem a existência do Espírito? E ele existe. O Espírito existe. E o mal que se faz a alguém se faz a nós, isto é, se faz ao Espírito, que somos nós mesmos. O mal e o bem que se faz repercute sobre nós. Por isso, os erros, crime, tudo que o seja, prejudica. E existem os errinhos menores que saem no dia a dia. Na fila que você enfrenta. Estou pagando meus pecados nessa fila. Estou esperando aqui. Tem que fazer isso, tem que acordar cedo. Estou pagando isso. Tá pagando mesmo, tá resolvendo. Está aliviando muita coisa, simples. Agora existem as coisas exacerbadas, conforme a gente diz, tem coisa que é difícil. Como, por exemplo, a lesão própria, o suicídio. Que a doutrina dos Espíritos é tão contundentemente levanta a bandeira contra. É compreensível a pessoa que está à mercê de desânimo, tristeza, amargura, querendo se matar. É compreensível. Nós temos que abraçar, consolar, ajudar, fazer o que puder. Meu irmão, não sai dessa. Não é um pecador, não. É uma alma dolorida. Mas as consequências são drásticas. E a lesão que se causa, aí não tem como atenuar, não tem como sem prestações. Aquela lesão não tem como, num passe de mágica, sair. Vai ter que ressarcir numa próxima vida com as dificuldades inerentes. E se você pergunta ao suicida que chega do outro lado, o corpo está frio, está tudo enrijecido, o corpo está duro, mas ele está vivo. Matou o pó, as células. O espírito está vivo, se sente vivo. Se perguntar para ele, escuta, nesse estado que você está, que você acabou descobrindo, esse momento que você está, o que você gostaria de fazer? A resposta dele vai ser simples.
Eu gostaria de voltar ao tormento que eu estava tendo na terra. A vida difícil que eu estava levando. A vida aflitiva que eu estava levando na terra. Era um paraíso perto do que eu estou sofrendo agora. Não existe dor maior que a dor do suicida, porque é ininterrupta. Não tem brecha, não tem parada, não tem momento. Toda a manifestação do enforcamento, de um tiro, de se jogar na água, na frente de um trem, seja o que for, fica repercutindo ininterruptamente nos refolhos da alma, perturbando o infeliz. Só a reencarnação, para esquecer, para apagar, para, através do tormento, das condições difíceis, conseguir se recuperar, se refluidificar, remagnetizar os chakras, os centros de força, recompor a estrutura fisiológica. Deus não pediu a nossa opinião quando foi fazer as coisas. Quando foi fazer a reencarnação, quando foi fazer plano espiritual, quando foi fazer... Não perguntou para nós o que nós achávamos sobre isso. Mas Ele sabe o que faz e nós sabemos que Ele sabe o que faz. Que a vida é certa e correta. E da mesma forma que o suicida lamenta a vida que deixou, achando que ela era melhor do que a situação que ele se encontra agora, pode acontecer conosco. No seguinte sentido, que nós não valorizamos o que temos e reclamamos. Agravamos os nossos pesares. Agravamos. Muitos de nós reclamamos da vida. Nossa, as coisas estão tão difíceis, tá isso, aquilo, aquilo. É uma bênção as nossas oportunidades. Quando a gente diz busca a verdade, dá para buscar a verdade. Aqueles que buscam a verdade só não são espíritas se não quiserem, porque não conhecem o espiritismo. Se conhecesse o espiritismo, seria espírita. Agora as pessoas não conhecem porque não tem oportunidade, não se dá oportunidade. Você já tem um travão prévio. As religiões proíbem, condenam. Já faz mais de 150 anos que a doutrina se espalhou. A doutrina em si nem deveria ser doutrina, porque os princípios espiritistas que se fala não é uma criação de alguém, são leis da natureza. Serve para o ateu, quem quer que eu seja, muçulmano, quem quer que eu seja, budista, católico. Lei da natureza, é como morrer, nascer. Planta uma árvore, uma fruta, nasce um bebê, envelhece, são leis da natureza, como é a gravidade, o dia, a noite, as estações, as fases da lua. Leis da natureza não tem dogma, não tem religião para isso, é ciência. E a doutrina dos Espíritos fala disso, do aspecto científico da nossa condição. Isso deveria ser estudado na faculdade de medicina. Médico deveria, sim, na faculdade de medicina, estudar contundentemente o espírito. Quando a pessoa morre, acabou de morrer, não tem nada que diferenciar ela de um vivo. Só que parou tudo, mas está ali. Ali tem coração, tem rins, tem fígado, tá tudo ali. Mas tudo não está funcionando, porque saiu dali alguma coisa. É o médico, o psiquiatra, as faculdades, e vê, peraí, o que tinha aqui que agora não tem mais? É o espírito, a consciência, a alma. É tão difícil para nós, humanidade, refletirmos sobre isso, analisarmos sobre isso. Mas vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Futuro homem encarnado e o homem desencarnado vão juntar suas forças e acelerar a marcha da civilização. Podemos ter certeza disso. Nós temos um papel no universo, no cosmos. Nós temos um papel. Só que a ciência dorme. E as religiões têm alergia à liberdade de pensamento. O espiritismo está aí, ainda meio à margem. E como a gente diz, muitas vezes nós precisamos de ter, e tem evidências da sobrevivência, e muitos nunca perceberam nada, nunca viram nada. Alguns não viram e acreditam. Porque já vem provavelmente de experiências transatas, pregressas, e a pessoa crê. Não, a alma prossegue, o espírito é imortal.
E essa ideia nos recondiciona o comportamento. Faz a gente ter um pouco mais assim de ética, de consideração, de freio. Por entendermos plenamente a subjugação às leis. Lá em Marcos e Mateus, quando se pergunta a Jesus o grande mandamento, ele fala, o primeiro, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Passa meio despercebido, alguns já perceberam. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Coração é sentimento, alma é espírito, entendimento é razão. Amar a Deus com o coração, amando com o nosso sentimento, com a nossa alma, o nosso espírito, entendimento, o conhecimento. Amar a Deus é entender tudo, é buscar o entendimento. Por isso os Espíritos, amai-vos, primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos. Buscar a instrução, o conhecimento, a percepção, a intelectualidade, a expansão neuronial, cultural, entender. Essa é a finalidade da doutrina dos Espíritos, nos conduzir à elevação, à evolução. O nosso passe é uma transmissão de energia e de fluidos. A nossa vibração é a emanação precária, singela, do nosso amor em desenvolvimento, mas ela é importante. Quando nós começamos a vibrar, nós começamos a contagiar os espíritos ao nosso redor. Quando nós mencionamos o nome de alguém, mexemos com o anjo da guarda da pessoa. O anjo da guarda da pessoa como se diz, se predispõe a um fortalecimento, porque outras entidades chegam até lá e acompanham. Afastamos os enfermos. Vamos às nossas vibrações, gente. O pessoal do centro lá está fazendo uma tarefa bastante significativa, maravilhosa nesses dias. Doação, de atendimento às pessoas aí nas ruas. É uma equipe que vão em tarefa hoje, nessa noite de frio, entendendo pessoas. Nosso respeito, nosso carinho, nossa vibração, solicitação para os amigos espirituais dos beneditinos acompanhar a todos. Vocês não vão sozinhos. Vocês não vão sozinhos. Uma equipe de amigos e os anjos mentores das pessoas com as quais vocês terão contato, que todo mundo tem um espírito protetor, vai estar por perto. Vai estar ajudando mais as pessoas pelo impulso da iniciativa de vocês e vai reverberar sobre cada um de vocês a gratidão do coração. Isso é muito importante. E lá vai a Vânia, a Suzete, Flávia, Bruno, Dona Cristiana, Daniel, Joaquim e a Cláudia. Vânia, Suzete, Flávia, Bruno, Cris, Daniel, Joaquim, Cláudia. Que equipe da pesada, meu Deus. Da pesada no bom sentido, viu? Dos bons espíritos. Deus os abençoe. Vibrações de amor a todos. A nossa irmã Olímpia Rangel. Vibrações para a sua saúde, para o seu bem-estar íntimo, físico, fisiológico e psíquico. Reverberando sobre Mônica Rangel e Mauro Pinheiro, vibrações de muito amor e muita paz. Vibrações. Sentimentos de espiritualidade. Rosângela Helena Torres Castrioto, é isso? Rosângela Helena Torres Castrioto, vibrações. Vamos buscar o bem-estar, a paz, a saúde, a alegria de viver. Vai dar tudo certo. Germaldo Castrioto Neto, vibrações de amor.
Rosângela Germaldo. José Guilherme de Caris Neto, na Vila Menino Jesus, aqui em Caçapava. Vibrações. Vibrações para o João Vitor, lá em Ribeirão Preto. Saúde e paz. Por todos os nossos amigos, por todos os nossos conhecidos, por todos aqueles de quem nos lembramos as nossas vibrações. Para os nossos parentes, os nossos conhecidos, os nossos vizinhos, os enfermos nos hospitais, as crianças, os que estão nas ruas, os que irão visitar hoje. Desejar uma vibração de muito amor para todos. E aqueles outros que podem não estar sendo visitados diretamente, mas que a espiritualidade os envolva. Damos graças a Deus. Vibrações de muita paz a todos. Roberto, vibrações para você que essa semana você fez o seu aniversário, né, meu amigo? Tá ficando velho, hein? Ficar velho não é verdade. A gente envelhece, mas não fica velho, não. O espírito envelhece, não fica velho. Essa semana também fez aniversário a Alice de Paula Pinto, por quem nós vibramos e pedimos, e que tivemos a honra de ter como nossa mãe nessa presente jornada. E amanhã também é aniversário de Fabilda Martins de Oliveira, mamãe do Roberto, da Janete e de outros tantos filhos. Luz, de bênçãos, de paz, de amor. Ah, mas você fala de aniversário da pessoa que não está mais aqui, está no mundo espiritual, é aniversário? É aniversário. Todos que são lembrados, mesmo já tendo partido nas datas dos seus aniversários ou outras datas, sempre, é porque estão presentes no coração. Merece a nossa reverência, o nosso carinho, o nosso afeto. Viva esse silêncio por alguém. Pensamento é diálogo com a espiritualidade. Vibrações de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Assim seja. Obrigado a todos. Ótimo final de semana, muita paz, muita alegria nos corações. Bênçãos do alto em cada lar, em cada família. Cada casal, cada filho, as paredes dos lares de cada um impregnadas